ouvintes da Rádio Estrada Real FM 90,9 de São João del Rei. São 15 horas e 37 minutos. Bem-vindo ao mais um Direto ao Ponto, nosso programa de entrevistas com muito conteúdo e informação sobre São João del Rei e região. Hoje vamos falar sobre a história da imigração sírio-libanesa em São João del Rei. Ainda pouco pesquisada, uma das mais belas páginas da história de São João del Rei, a imigração sírio-libanesa, ganha agora um importante registro. Foi lançado na última semana o livro Sírios e Libaneses em São João del Rei, Vidas e Histórias, que relata as memórias familiares desta colônia de imigrantes que provocou profundas transformações na cultura, na sociedade e na economia da cidade dos Sinos. A partir de 1904, Minas Gerais passou a receber imigrantes vindos da Síria e do Líbano, sendo a cidade de São João del Rei um dos principais destinos desses trabalhadores no estado. Estão aqui conosco, direto nos estúdios da Rádio Estrada Real FM, Ângela Maria Gataz-Alac, que é professora aposentada do Departamento de Ciências Naturais da UFSJ e uma das organizadoras do livro, Moema Lúcia Alac Campo, aposentada e imigrante síria e libanesa, e Mara Márcia Tanos Assis, também imigrante libanesa. Sejam muito bem-vindas à Rádio Estrada Real FM, ao portal Mais Vertentes. E eu quero começar com a pergunta bem simples. Como surgiu a ideia de fazer um livro sobre a vida, a imigração síria e libanesa em São João del Rei e por qual motivo? Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecemos o convite, de estarmos aqui. E respondendo à sua questão, nós fomos incentivados por uma pessoa que nem é da nossa origem. Olha que coisa bacana, né? Ayrton Campos Tirado. Ayrton era irmão do professor Abigar. Todo mundo conhece muito, né? Músico. E ele nos procurou, o professor Abigar, falando que o irmão dele havia feito uma pesquisa em São João e não tinha encontrado nada sobre os imigrantes libaneses. Se a gente podia fazer alguma coisa, né? Certo. Então, a minha irmã, Eleni, sensibilizou, começou a conversar, procurando as pessoas e começou a reunir na casa dela, dando o recado para as pessoas. Isso foi em maio de 2019. E aí nós começamos a reunir lá e conseguimos, então, organizar, uma comissão de 17 pessoas e começamos a perguntar o que fazer, como fazer. A gente nem imaginava que ia ser um livro, A princípio pensamos no encarte, alguma coisa assim. Mas até mesmo para surpresa nossa, nós fizemos um livro, e não foi um livrinho não, viu? Foi um livro com 364 páginas. Então, a gente agradece muito, em memória. Infelizmente, ele faleceu em agosto, não pôde ver o livro, Certo. Mas nós agradecemos a família pelo incentivo, porque graças a ele a gente pôde resgatar a memória dos nossos antepassados e manter, Fomos lá no passado, no presente, estamos deixando uma obra para o futuro. Como que ele foi estruturado o livro? Conta um pouquinho sobre as histórias que estão desse livro. Então, nós conseguimos fazer contato com 49 famílias, Todas imigrantes sírio-libaneses. Sírios-libaneses. Aliás, 47 são imigrantes sírio-libaneses, mas nós convidamos também 2 famílias palestinas para fazerem parte do nosso livro, como uma homenagem a eles, Certo. Então, nós fizemos contato com essas famílias, considerando 49 patriarcas, porque tem subdivisões. Sim. Então, nós conseguimos que cada uma pudesse colocar no papel, vamos dizer assim, um pouco da história. E a gente sabe pouco da história da gente, Olha bem,
Eu fiquei assim, gente, por que eu não explorei mais meu avô, de ficar perguntando, sabendo mais? O pouco que eu sei é o que meu pai conta, né? Desfrutei pouco. E aí a gente fica pensando, por que não perguntou mais? Por que não incentivamos a falar o árabe, né? Lá em casa nós não falamos, é uma palavrinha ou outra que a gente sabe, né? E aí foi muito bom, porque a gente resgatou esse lado. E aí as famílias se dispuseram, né, escreveram textos, muitas tinham fotos, passaporte, certidão, e cada um foi responsável pelo que escreveu. Certo. Apenas nós ajuntamos e elaboramos o livro, a comissão de 17 pessoas. Bacana. Então, a gente pode dizer que em São João del Rei existem mais de 49 famílias imigrantes da Síria e do Líbano. Sim, sim, com certeza. Algumas também não quiseram, né? E essas famílias já estão, você sabe nos dizer em qual geração elas já estão? Terceira. Bom, a minha está na quarta. Quarta geração? A minha neta é a quarta geração, né? Mas eu sei que tem outras pessoas que já estão na quinta, né? A Ânia, bisavó, né? Então, está na quinta geração. Se bobear, já tem a sexta também, eu acho que sim. E como é que foi para vocês, né? Já que vocês estão aí na quarta, na quinta, na terceira geração? Nós somos a terceira, Como é a que- segunda, terceira. Terceira. Como é que foi essa mudança de cultura? Como é que foi a história de vocês, né? Desde quando que os seus avós vieram para cá, né? Como é que foi esse choque cultural, né? Porque vindo, né, do Oriente para o Ocidente, ainda para o Brasil, para Minas Gerais e interior, que é São João del Rei, né? Que recebeu também muitos imigrantes italianos, enfim. Como é que foi essa mudança de cultura? Que você se lembra daquela época, daquele tempo que seus avós contavam? Eles vieram fugidos, Não. refugiados da... Minha avó, a avó materna, minha É. avó, Labib, ela veio com o irmão dela atrás de um outro irmão dela que já estava no Brasil. Ela saiu do Líbano com 15 anos. Tá, E aí nunca mais voltou. Deixou mãe, deixou as irmãs, nunca mais voltou. E nem o irmão dela, os irmãos também voltaram. certo. E conheceu o meu avô aqui, já estava, que também era do Líbano, conheceu aqui em Cláudio, na cidade de Cláudio, Minas Gerais, e de Cláudio vieram para cá, para São Certo. João. E aqui eles tinham um açougue, ficaram aqui até 60 e poucos, e depois foram embora para Belo Horizonte. Mas a minha mãe e a minha tia ficaram aqui. E por parte do meu pai, os pais do meu pai vieram da Síria, em Juiz de Fora. Uhum. O meu avô é irmão do avô da Ângela. Ele veio atrás, o meu avô paterno veio atrás do irmão dele, que já estava no Brasil, Certo. mas ele infelizmente morreu em Juiz de Fora e minha avó veio para São João del Rei. E são todos da família Lac. São todos da mesma família. E, Mara Márcia, conta pra gente como é que foi a vinda da sua família, como que foi essa migração da sua família para o Brasil e para São João del Rei. Não foi fácil, triste. Eu estava ontem lendo para minha neta as páginas do livro. Vovó, como eles sofreram. Eles vieram de Beirute. Uhum. A minha avó casou com meu avô por acaso. Por acaso, não, por determinação. Ela foi visitar uma família e já tinha um namorado já determinado para a filha do dono da casa. Certo. E a filha não quis. Passou para minha avó. Ela tinha 16 anos. Ela veio passar a lua de mel no Brasil para voltar. Ela ia voltar. E não voltou mais. Meu tio, que foi em Beirute, que ela era de Beirute, Uhum. e conheceu a família dela lá. Mas ela, nem ele, nem meu avô, nem minha avó, nunca voltaram para Beirute. E eles vieram para São João del Rei por causa de um primo também. Chegou aqui, montou uma padaria e vivendo naquela situação não ruim, mas acontece que ele jogava muito, perdeu tudo no jogo e adoeceu e deixou os filhos todos pequenos. São 6 filhos. 6 mulheres, são 7, 6 mulheres e um homem. Certo. Tudo pequeno ainda. Isso foi quando? Foi em 1920,
Não, 1918 Aham. ele veio para o Brasil. Em Certo. 1920 a primeira filha dele nasceu, que é minha mãe, Certo. aqui no Brasil. Então, é triste, né? Uma menina de 15 anos, sem nada, sem entender nada, não entendia nem o português, nem o libanês mais, perdeu tudo. Sim. Perderam as referências, né? Todas, e foi desse jeito que aconteceu. Mas soube sobreviver. Conseguiu, a minha avó conseguiu sobreviver apesar disso tudo. Graças Até a Deus. com a ajuda dos patrícios, né? Ajudaram muito. Graças a Deus. Que É. bom. E essas famílias, professora, ou talvez a própria Amara ou a Moema também, se estiver confortável em responder. O que essas famílias, na hora que vocês leem sobre as histórias dessas famílias, dessas 49 famílias que estão no livro, o que elas têm em comum? O que liga elas, além, né, da imigração, dos parentes que deixaram em outros países e vieram para cá, mas o que elas mais têm em comum? Qual que é a essência dessas famílias? Eu acho que essa maneira de sobreviver que eles tiveram, por onde? Comércio, que foi muito forte o comércio. Sim. Não sei, eu acho que foi isso. O que você acha? Eu acho, assim, essa força que eles, assim, de vencer na vida, sabe? Porque eles saíram, eles sofreram, eles custaram para chegar, eles passaram fome. Eu lembro que meu pai contava que passava fome, que às vezes ele comia o chuchu que caía da horta do vizinho, porque perdeu o pai, ele tinha só 8 anos de idade, ele foi arrimo de família. Então, assim, essa persistência, né, de chegar até onde eles chegaram, assim, eles deixaram muitos valores para a gente. Então, acho que isso que mostra no livro, né? Todas as famílias têm uma história triste. Meu pai voltou na Síria, demorava 30 dias para uma viagem na Síria, e a irmã dele nasceu na Síria, então, assim, voltaram de novo, porque estava em guerra. Então, assim, um sofrimento total, né? E essa persistência de vencer na vida, que eu acho que, né, é o que ficou, né, para a gente, é o que está em todas as famílias, e todas as famílias, a gente, assim, vê que são famílias estruturadas, com valores, né, e que deu certo. São histórias de superação, né? Superação. Exatamente, como todos os imigrantes que vieram para o Brasil, né, e deixaram famílias para trás. Eu vejo também pela minha família, que é de italianos, então não é muito diferente, né? Porém, eu acho que a cultura, né, dos sírios libaneses são bem diferentes. Então, ali tem até a linguagem, né, que é muito difícil, né? E essa linguagem, falar um pouquinho dessa cultura, né, essa linguagem, vocês ainda a mantêm ou isso foi se perdendo ao longo do tempo? Não, a gente mantém, né? A gente fala umas palavrinhas, né? Algumas coisas a gente fala assim. E a religião? Como que ela, né, a maioria do povo árabe, né, eles, né, vocês mantêm as tradições religiosas do povo árabe ou não? Ou vocês agora... Nós somos... Eu sou católica, né? A maioria são católicos, né? A maioria. Mas aqui no Brasil, alguns poucos lugares, Juiz de Fora, eu sei que tem, em São Paulo, que mantém o rito, né? A missa é feita com o rito... Maronita, né? Maronita. Então, aqui em São João... teve-se a proposta, né? No dia do lançamento do nosso livro. No dia do lançamento do nosso livro, teve um padre lá que pediu até para falar, está em Resende Costa, né? E propondo, acho que uma vez por mês, não sei, vinha aqui fazer uma missa, né? No rito da gente. Mas o que as meninas estavam falando, eu resumiria tudo num povo com muita determinação. Né? Certo. Muita determinação, muita fé, muita esperança, e isso que eu acho que manteve vivos e conseguiram chegar até aqui, né? Porque muitos vieram fugidos, né? Ficava trabalhando na cozinha dos navios para poder chegar, passaram muita fome, houveram muitas perdas, porque chegou em São Paulo também, estava tendo aquela gripe, acho que é gripe espanhola, em 1910. Sim. Então, algumas pessoas morreram também, né? Então, foi tudo muito difícil mesmo, um povo muito sofrido
para quem a gente realmente aplaude o tempo todo, e eles deixaram um legado muito importante para a gente, que é o amor. Então, acho que resume tudo, porque, né, o amor ele vai englobar a solidariedade, a caridade, né, a paciência, o reconhecimento. Então, acho que o amor engloba tudo. Então, muita gente não entende o jeito da gente ser, porque a gente é muito unido. Você pode ficar um tempão sem encontrar com as pessoas, quando você encontra, é como se fosse ontem, né? E a gente tem muitos hábitos que as pessoas não entendem, né? Por exemplo, cite um hábito desse. Um hábito, por exemplo, você vai na casa da pessoa pela primeira vez, você leva um mimozinho. Certo. Ou então a pessoa te convida para almoçar, você também vai levar um mimo. Ou você vê alguma coisa, lembrei de fulano, compre e dá, sem ser aniversário, sem ser nada. A gente gosta muito de presentear, de receber em casa. Lógico que mudou, e mudou muito por conta da pandemia, né? Sim. Mas a gente foi criado dessa forma. Antigamente usava visitar, né? Fazer visita, ir um na casa do outro, Certo. né? Então, era um costume que algumas famílias mantêm. Assim, apesar de eu estar na terceira geração, a gente mantém esse costume. Por exemplo, eu vou a Belo Horizonte ver meus familiares, eu levo alguma coisa que eles gostam daqui, uma mussarela, um biscoitinho, né? A gente leva. Queijo. Então, E eles também, quando vem também trazem traz, isso mesmo. Então, essa coisa ainda é mantida. E quem não conhece, acha estranho demais. E, assim, vamos dizer, os agregados... Bom, estou falando especificamente da minha família, Certo. não sei as outras. Os agregados custam a entender e a adaptarem. Entendo. Mas, depois que entendem e se adaptam, já entram para a família de verdade. Fazem o mesmo, né? Pois é, para começar do meu marido. Ele tem 22 anos de casado. Ele é totalmente a minha família, não tem nada a ver mais com a família dele. De tanto que assimilou, né? Olha, uma coisa que eu tenho uma recordação muito forte que eu tenho, né, principalmente do povo árabe, do povo sírio, é a comida, gente. A comida é maravilhosa. Né? Como que isso ainda se preserva em São João del Rei? Sim. Ou vocês só fazem comida mineira? Não, Muito. Eu amo a comida árabe. todo mundo faz. Pelo menos uma vez por semana, lá em casa tem. Lá em casa também É tem. uma comida maravilhosa. Maravilhosa. Meu Deus do céu. Inclusive, em São Paulo, a herança cultural árabe brasileira ela é muito forte, né? Você tem bairros, você Isso. tem mesquitas, você tem ali, né? Em Minas ou em São João del Rei, existem iniciativas de resgate ou preservação dessa herança cultural dos povos sírios e libaneses? Ou ela ainda está muito incipiente em relação a outras, né, as capitais como Belo Horizonte e São Paulo? Eu acho que existe, mas no sentido de encomenda, não um restaurante. Existem as pessoas que fazem, você encomenda e elas levam a esfirra, o charuto, a abobrinha, o rames, né? Então, assim, não é um restaurante. Certo. Porque o Marcos é de Itápolis, né? Itápolis, Lá tem o isso. Salia, por exemplo. maravilhoso, né? né? Isso, mas aqui não tem um restaurante, mas tem as pessoas que fazem. Mas não existe, por exemplo, em São João del Rei, pelo menos eu não sei, é uma dúvida, não existe uma festa, um evento da família, ou sei lá, uma feira gastronômica. Então, esse é um dos nossos projetos, né, Ângela? Já teve, né? Um Certo. tempo atrás, quando os nossos pais eram vivos, tinha a Feira da Paz. E aí era uma semana de comida árabe. Tinham várias barracas, inclusive a árabe. Então, a semana inteira. Nossa Senhora, Deus me livre, era um cansaço. Ah, mas era bom, eu tenho saudade. Faz quibe, faz esfirra, faz não sei o quê. Mas era bom, né? Não, era uma delícia, era muito bom. Muito bom. E que esse livro, né, ele já é um resgate, né, dessa memória, né? Que bom que esse livro existe. Com certeza. Com certeza vai, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações também, né, que vão ter ali um resgate histórico dessa família.
mas a gente sente muita falta, né, de uma feira gastronômica ou de um evento, de um museu, Nós né, vamos de um fazer, né? museu, um memorial. Já tem um plano. Está no forninho. Conte para nós quando esse projeto já estiver saindo do forninho, vocês estão convidadas a voltarem aqui e contar para nós, porque para a gente vai ser muito bem-vindo. Obrigada. E falando um pouquinho ainda sobre isso, né? Eu também tive um pouco de conhecimento, em Resende Costa, que é a cidade vizinha, tem a família que chama, se eu não me engano, Eucorabe. Sim. Né? Que eles foram até apelidados carinhosamente em Resende Costa como turcos, né? Mas eles não são turcos, né? São sírio-libaneses, né? Que instalaram em Resende Costa. Libaneses. O livro também tem a história deles? Tem. Da família Eucorabe. Eucorabe, tem sim. Que bacana, que bacana. É uma história que eu, particularmente, tive conhecimento morando fora de São João del Rei. Olha que, né, que coincidência. Porque tem um livro já em Resende Costa, né? Falando da família Eucorabe. Ah, Já existe um livro. Já existe. É. Que bacana. É. Que bacana. E me fala um pouquinho como é que era, né, para a família. Eu quero voltar um pouquinho na história dos seus avós, né, dos seus pais, enfim. Como é que foi abandonar, né, o território, uma cultura, uma família, né, e vir para um país totalmente desconhecido, com uma outra cultura, com uma outra língua, né? E vocês falaram um pouco dessa questão da trajetória, da superação, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais. Eu Assim, só vou o que falar vocês um têm de pouquinho, a lembrança? Ângela vai falar o resto. Mas Certo. assim, das lembranças assim que eu tinha da minha avó, todas as vezes que ela via televisão, minha avó materna, o Líbano estava em guerra na época, né? Aham. Eu tinha uns 15, 16 anos, mas ela chorava assim de ficar desesperada, porque os parentes estavam lá no Líbano, né? E ela não tinha como voltar, ela não voltou mais. Aí ela já estava já idosa, mas era um sofrimento. E então assim, ela falava português, mas ela tinha, né, aquele sotaque forte. Certo. É uma coisa que a gente ficou... Te guardou, Me guardou muito, imagino. né? Pode falar agora? Professora. É, professora. Então, aí como a gente já falou, para não ficar muito repetitivo, né? Foi um povo muito sofrido, realmente. Mas eu acho que quando tem uma receptividade muito boa, acalenta um pouquinho o coração. Certo. Então, foi isso que encontramos aqui em São João, né? Foram muito acolhidos, a gente é muito agradecida, inclusive no lançamento do livro, e no livro tem um agradecimento à cidade, e isso acho que ajudou muito, amenizou muito. E tinha-se o hábito, não sei se era um hábito, vinha, por exemplo, uma pessoa de uma família, via como é que era, se achava que dava para melhorar e trazia o resto da família. Sei. Então, já facilitava um pouco para os outros, né? Certo. No caso dos meus avós, eles já vieram casados. Em 1910, vieram já casados e passaram primeiro por Juiz de Fora e depois que vieram para São João del Rei. E aqui ficaram todos eles. Eram 8 filhos, ficaram todos. Também, como foi falado, voltou à Síria. Ficaram mais 2 anos lá. Teve uma tia que nasceu lá e resolveram voltar. Então, eu acho que eles viram que aqui ia ser bom, que ia ter um pouco de paz, de sossego. Então, voltaram depois de 2 anos para São João e permaneceram aqui, né? E, além da acolhida da cidade, eu falo que também eles acolheram, mas também tiveram muitos ganhos, porque nós influenciamos muito na cultura, né? Sim. Da cidade, no esporte, na indústria, na medicina, no direito. Então, foram No vários. comércio. No esporte, no comércio. Porque fala sírio, libanês, o pessoal fica achando que tem só loja. Não, Sim. né? Inclusive, a nossa origem... Nós somos inteligentíssimos. Diz que os homens eram mais inteligentes que as mulheres e davam muito para a matemática, né? Certo. Então, engenheiros, né? Tudo nessa área, né? Então, realmente, São João acho que ganhou acolhendo, porque a gente ajudou muito no esporte, indústria, comércio, medicina, em várias áreas, né?
Conta pra gente uma curiosidade do livro que você acha importantíssimo a população de São João del Rei, da região, saber. O que você destacaria? São 49 histórias diferentes, né? É. Mas o que você como organizadora e vocês também, né, como fazem parte dessa história, o que você destacaria? Estou rindo aqui, porque eu acho que nem a comissão sabia que tinha uma parte no livro, as curiosidades. Perdão, tinha uma parte no livro? Tem uma parte no Curiosidades. livro, que é a última parte, que eu acho que nem todo mundo ficou sabendo que ia ter. Porque eu falei, ó, gente, eu acho que eu vou pesquisar alguma coisa, mas sabe quando você não sabe nem que vai dar certo, não vai? Então, a última parte do livro são curiosidades. Então, eu acho que vai ser muito interessante ler essa parte. Agora, tem histórias interessantíssimas. Eu não li tudo. Certo. Alguma coisa, porque eu era obrigada, às vezes, a ver, né? Claro. Por causa de estar ajudando lá na editora, né? Mas, assim, tem histórias muito interessantes, muito. Coisas que você nem imagina, você vai ler lá no livro. Agora, a brincadeira foi da curiosidades, porque vale a pena ler as curiosidades. Já estou curioso. Vai falar um pouquinho disso que você perguntou, Sim. né? O que a gente tem, né? Então, lá fala um pouquinho, vai ter algumas palavras em árabe, não escritas, mas com o som da palavra, né? Vai falar da comida e vai falar de muita coisa que influenciou, inclusive, por exemplo, na mulher, a técnica de pintar os olhos veio de lá, pintar as unhas, né? Então, muita gente não sabe dessas coisas. Então, por isso que eu estou falando que vai ser interessante ler curiosidades, porque vai falar, por exemplo, você convida uma pessoa para almoçar na sua casa. Como que é o ritual daquilo? Certo. E tem toda uma coisa. Você não pode telefonar, você quer vir almoçar aqui agora comigo? Não, não é assim. Certo. Então, lá vai falando todo o protocolo, vamos dizer assim, né? E depende do grau de relacionamento de você com a pessoa. Às vezes você pode chamar em 7 dias, outras tem que ser com 15 dias de antecedência, sabe? Então, muito interessante o lavar as mãos. Tem todo um ritual, vale a pena ler as curiosidades. Agora uma novidade. Só Que a nossa, uma curiosidade. Nós reunimos depois do lançamento, né? E tem uma que faz parte, que é a Meg Zaru, você deve conhecer. Conheço, claro. E ela falou, olha, não adianta pedir receita. A gente não dá certa. Tem sempre o pulo do gato. É verdade. Não é? Mas tem receita no livro? Não. Não tem. Não deu para fazer. Não Nós deu. vamos fazer outro. Então tem que fazer um outro livro sobre receitas, né? Árabe-libanês. Então, Mas aí gente, nós fique vamos pensar se a gente aqui, vai dar ou não a receita. Fique esperto. Se algum sírio-libanês der receita, não está certo, não. Eu sei que a capa do livro, né? Eu vi que a capa do livro contou com a participação da professora, da Kátia Lombardi, né? Ela também é uma imigrante sírio-libanesa? Sim, ela é minha prima, né? O avô dela era irmão de meu pai. E ela colaborou muito, né? Por causa dessa visão, igual eu estava falando antes, né? A gente teve que reduzir muito, né? E ela ajudou muito nessa questão de colocar mais fotos numa única página, e não uma foto só ocupando a página inteira. E nos ajudou muito, embora ela tenha ficado mais atrás dos bastidores, porque as aulas dela batiam com as reuniões, mas ela teve uma importância muito grande para a gente. Professora, como que eu encontro esse livro, né? Quem tem interesse em ler e conhecer essas histórias, onde nós encontramos esse livro? Então, Adriano, os livros que nos foi dado, porque foi um patrocínio, Certo. a gente já distribuiu para todas as famílias. Tá. Infelizmente, nós não temos. Eu vou ceder um para você, mas nós não temos mais o livro. Obrigado. O livro não pode ser vendido porque foi patrocinado. Tá. Mas a Secretaria de Cultura ficou com um número
relativamente significativo, e ele ia dividir com o Conselho de Patrimônio, acho que o Instituto Histórico Geográfico e na própria Secretaria de Cultura. Então, quem tiver interesse pode ir à Secretaria de Cultura e solicitar. Se eles não tiverem, já tiver encaminhado para outros conselhos, para outros lugares, eles falam, e aí a pessoa pode ir, pode adquirir. Vai mandar para a biblioteca, para a universidade, para algumas escolas, né? Porque o que foi para as famílias já foram todos entregues. Então, eu faço um compromisso aqui com vocês, que eu recebendo um exemplar, após a leitura, eu vou doar esse livro para alguma biblioteca de São João del Rei, uma escola, porque isso, de fato, não pode ficar numa estante, tem que ser compartilhado, né? Então, agradeço muito aí e faço questão de fazer a doação do exemplar que eu vou receber depois que eu ler. Tá bom. Mas acho que você vai gostar tanto que você não vai querer doar, não. Ah, meu Deus. Eu tenho... As escolas vão receber. Então, tá bom, tá bom. Gente, nós estamos aqui com Ângela Maria Gataz Alac, que é a professora aposentada do Departamento de Ciências Naturais da UFSJ, uma das organizadoras do livro, a Moema Lúcia Alac Campo, que também é uma imigrante síria-libanesa, a Mara Márcia Tanos Assis, que também é imigrante libanesa. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. E eu queria agora deixar o microfone aberto para vocês, né, para vocês dizerem, sei lá, passarem uma mensagem que eu não tenha perguntado, ou que vocês acham importante, né, ressaltar, ou sobre o livro, ou sobre a história de vocês. E eu queria que cada uma falasse aí uma mensagem final, que pode ser uma mensagem de agradecimento. Fique à vontade. Já estou com ele aqui, né? Então, Adriana, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estarmos aqui e aproveitar para agradecer, porque eu já fiz com relação os agradecimentos com relação à nossa equipe, mas eu queria fazer um agradecimento mais abrangente, né? Claro. Agradecer a confiança que eles tiveram em mim, né? Que não entendo nada de nada, não é a minha área, né? Certo. Eu sou bióloga, então não tem nada a ver, não sei como é que a gente conseguiu fazer um livro, né? Então, eu quero agradecer muito a todas as famílias por terem confiado na minha pessoa, no meu trabalho, e também agradecer a oportunidade que me deram do aprendizado, porque eu aprendi muito. E foi muito bom também o contato com as famílias, né? Que, assim, de uma certa forma, a gente não convive. Então, foi muito bom ter o contato com essas famílias. Então, eu só tenho que agradecer. Então, valeu o trabalho que eu tive. Que bom. Eu também queria te agradecer muito. Pedir desculpa, porque isso aqui para mim é a primeira vez. Não tem problema. Desculpa o nervosismo. Vou até te contratar. Ele vai cortar tudo. Pode cortar. E, Adriana, muita gratidão. Eu fiquei muito feliz de participar desse projeto, das reuniões. Nós fizemos, com as reuniões, que também, assim, tinha muita... Toda vez que a gente ia nessas reuniões, na casa da Ângela, na casa da Eleni, isso é um costume também, muita comidinha, muito cafezinho, agradecer por isso também. E nós formamos uma equipe muito boa, muito amiga, e já tivemos, depois do lançamento do livro, anteontem, nós tivemos uma reunião na casa da Eleni, com todos os participantes. E assim, nós estamos muito unidos e, se Deus quiser, daqui para frente, vamos ter outros projetos também. E gratidão mesmo por ter essa oportunidade de fazer parte do livro, né? Certo. Da elaboração do livro. Isso foi muito importante para mim, para minha família. E assim, eu fico muito orgulhosa de poder, né, passar as histórias da minha família. Compartilhar. Eu acho que compartilhar. Eu acho que meus pais estão assim morrendo de alegria. E é isso. Que bom. Também quero só agradecer a vocês, né, da Rádio Estrada Real, agradecer a Ângela e a Eleni, que se não fossem elas, nós não teríamos esse sucesso hoje. Porque desde o princípio, meio e fim, só sucesso. Foi excelente. Muito obrigada a vocês, da equipe, e obrigada, Adriana. Imagina, eu que agradeço, Mara. Assim, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, né, conversando conosco aqui da Rádio Estrada Real, do Portal Mais Vertentes, e agradecer às famílias, né, por compartilhar essa riqueza que é a cultura, que é a história,
né, não só de vocês, da família, mas também de toda São João del Rei, né, que hoje aqui nós somos vários povos, né, unidos num povo só, várias culturas, e vou torcer aí para que esses projetos saiam do papel, porque feira gastronômica é comigo mesmo, mais uma comida maravilhosa como a de vocês. Então, quero desejar sucesso, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e dizer que esse material vai estar aí disponível. Esse livro já está disponível na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e também nas bibliotecas. E com certeza a gente também vai disponibilizar aí futuramente, tá bom? Obrigada, Adriana. Muito obrigado, meninas. Foi ótimo. Foi muito bom.